Olá, meus amigos, a Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Aurélio Magno, da Igreja Redenção de Aracruz, e este é o Momento Redenção de hoje para a sua edificação espiritual. No livro de Marcos, no capítulo 16, nos versículos 17 e 18, diz: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Glórias a Deus. Meus queridos, esta é a vontade de Deus para nós, para o povo que crê. Ele está dizendo que estes sinais seguirão. Isso mesmo. O Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, Ele deixou aqui bem claro para que todos nós viéssemos a executar as mesmas obras que Ele executou em seu ministério terreno. Porque Ele disse que esses sinais iriam acompanhar, seguir. Sabe, o significado do verbo seguirão quer dizer seguir, acompanhar, avançar, continuar, proceder. Então esses sinais, eles seguirão a quem? Aqueles que creem. E no nome de Jesus, vamos começar a executar as mesmas obras, e obras maiores ainda, do que ele executava em seu ministério terreno. A definição de seguirão, sabe, está na terceira pessoa do plural, e é do verbo futuro do presente do indicativo. Você sabe o que quer dizer isso, querido? O modo indicativo, do futuro do indicativo, quer dizer, expressa a certeza, expressa um fato. Ou seja, o que Jesus estava dizendo era realmente para nós. Esse ministério de cura, de milagres, sabe, de manifestação do poder de Deus, do sobrenatural, ele não só existiu na época do passado dos nossos irmãos apóstolos e na época de Jesus. Não, querido, esses sinais seguirão. Não está dizendo esses sinais seguiram. Não. Está bem claro, esses sinais seguirão. É para hoje. É para todo aquele que nele crê. Então eu digo para você, se hoje você tem passado por algum momento difícil, se talvez na tua vida você não tem visto o sobrenatural de Deus, é necessário crer. Porque se você crê, o poder de Deus vai se manifestar na tua vida, meus irmãos. Em Romanos 8, a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos também nos dará vida, vai nos vivificar novamente. Ou seja, essa vida que operou em Jesus, ela opera em nós. Esse poder que operou em Jesus opera em nós quando nós cremos. Olha, essa palavra é muito forte. Ela pode mudar, sabe, a sua vida. A partir de hoje, tenha a certeza de que esse poder, ele continua a operar. E se você executar o que está escrito aqui, porque não foi eu que escrevi, aqui foi inspiração. A palavra de Deus não é a regra de fé. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é infalível. Então o que está dizendo aqui é que estes sinais seguirão os que creem. Ele continua a seguir, ele continua a operar. Então hoje, levante-se, sabe, e comece a executar o poder de Deus. Comece a fazer aquilo que Deus determinou que nós viéssemos a fazer. Exija a saída do mal. Em o nome do Senhor Jesus, comece um ministério vivo, sabe, com a demonstração, como diz o apóstolo Paulo, né, quando ele diz lá em 1 Coríntios 2, no versículo 4, eu não vim até vocês, sabe, com discurso, com pregação, com palavras persuasivas, mas eu vim a vocês na demonstração do poder do Espírito de Deus.
né? Em 2 Coríntios 12 diz a mesma coisa, aos sinais de um apostolado, o que ele é? Eu vim até vocês com paciência, e o que eu fiz? Eu operei no meio de vocês sinais maravilhosos, poderosos, edificantes, que testificavam o poder de Deus em minha vida. Oh, meus queridos, levante-se no poder de Deus, aleluia. A palavra de Deus está falando, olha, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Meus irmãos, os demônios têm feito festa na vida de muita gente aí, está destruindo, está levando todo tipo de problema, né, para as vidas das pessoas. São drogas, são todo tipo de mazela, os demônios têm colocado, eles têm agido, e o povo de Deus tem se calado. Não, em o nome de Jesus Cristo, nós entramos agora nesta palavra, e o poder de Deus tem que se manifestar, e os demônios têm que correr, né? Aleluia, oh glória a Deus. Oh, muitos servos de Deus entenderam isso na grande perseguição da igreja. Filipe, ele mesmo perseguido, ele desceu para a cidade de Samaria, e o que ele fez? Ele anunciou a Cristo, e ali o evangelho do Senhor começou a ser evidente, porque as pessoas davam atenção, né, ao que Filipe pregava, e aí sinais e maravilhas começaram a acontecer, ao ponto dos espíritos malignos saírem gritando em alta voz. Meu irmão, esse é o ministério que o Senhor Jesus deixou para aquele que crê. A palavra de Deus diz, olha, pegarão em serpentes. O apóstolo Paulo, quando houve um naufrágio, ali pegando os gravetos, uma serpente, uma víbora veio e lhe picou, ele jogou, sacudiu aquilo, ela caiu no meio do fogo, e nada aconteceu. O povo daquela cidade, daquele lugar, daquela ilha, né, aqueles bárbaros esperavam que ele fosse morrer, mas nada aconteceu, porque Paulo estava firmado nesta palavra, na palavra de Jesus. E depois ele ainda completou e foi até o líder daquela comunidade e o curou daquela disenteria. Ele usou o que? O poder de Deus, o nome de Jesus, a operosidade do poder que operava na vida dele, que é o Espírito Santo de Deus, e ele opera na minha e na sua vida também. E está falando mais, e falarão em novas línguas. Ei, querido, nós não estamos falando de idiomas que se estuda para aprender. A palavra de Deus diz aqui, olha, se eu for falar em novas línguas, eu não preciso crer para falar em novas línguas, eu preciso estudar para falar em novas línguas, nas línguas, em idiomas humanos. Está falando aqui nas línguas espirituais, querido. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, diz: aquele que fala em língua estranha, ele não fala a homens, mas fala a Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Querido, a igreja, ela precisa se tornar um ambiente espiritual. Nós precisamos acreditar naquilo que está escrito, porque ela é a verdade, ela é imutável, não mudou. A Bíblia diz em Hebreus 8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente o será. Estes sinais continuam a acompanhar aquele que crê. Se em teu ministério não está acontecendo, é porque tem que haver o crer para que Jesus venha a operar. Aleluia, não duvide do poder de Deus, esse Deus é poderoso. Oh, glórias a Jesus. Meus queridos, esta palavra é para a sua edificação espiritual. Não fica na mesmice, sai aí, sabe, da mesmice. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Por quê? Porque o homem natural, ele fica na sua linha de raciocínio psique, sabe, ele pensa apenas como homem, como simplesmente o natural. Mas o homem espiritual, ele consegue entender as coisas espirituais, e é que o que Deus quer e deseja para nós é exatamente isso, que nós venhamos a viver o espiritual, o sobrenatural. Em nome de Jesus, estes sinais seguirão. Aí, meu querido, é o verbo seguir, tá? Da terceira pessoa do plural, do futuro, do presente, do indicativo. Está indicando uma certeza, está falando do futuro, está falando para nós e para aqueles que vierem após o nosso grupo. Oh, aleluia.
Fique firme no Senhor, creia na força do Senhor, no poder, sabe? Creia que quando você estiver dando a palavra é do Senhor, ela vai operar. Creia que quando você estiver orando, o Senhor vai operar com o poder maravilhoso, vai curar os enfermos. É isso que Ele faz, é o poder maravilhoso de Deus operando. Jesus não é mentiroso, Ele diz isso aqui, olha, esses sinais, essa palavra foi do próprio Jesus Cristo, meu irmão. Nós devemos ficar com a palavra de Deus, ficar com a palavra de Jesus, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Este foi o momento redenção de hoje para a sua edificação espiritual. Que você se levante na fé, no poder de Deus. Deus te abençoe. Creia, estes sinais seguirão você também e seu ministério em o nome de Jesus Cristo. Amém.